pessoas ricas e pessoas não ricas. Ontem mesmo o Senhor recolheu um santo pastor, um cara formidável, e uma família está enlutada nesse momento. Então a gente acha que estar na casa de Deus é coisa normal, é automático, e na realidade nessa noite você está tendo o privilégio de estar aqui, o privilégio de estar com saúde e com vida. O presbítero Gustavo, ele deu um pequeno testemunho aqui do seu dia, do seu cotidiano. Trabalha na UTI, Covid. Viva um dia como se sempre fosse o último. Aproveite os momentos. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Eu quero te convidar nesse momento a fazer isso. Olhar para o lado, olhar para trás e falar assim: boa noite, meu irmão, a paz do Senhor Jesus. Que bom que você veio. Que bom que você está aqui. Verdade. Obrigado, Marlene. Amém. Vamos lá. Daqui a 8 dias vai começar nessa igreja a Semana da Família. Será de segunda a domingo, todos os dias, programação específica para cada departamento, faixa etária da igreja. O tema desse ano é Minha Família nos Propósitos do Senhor. E eu quero começar essa introdução dizendo para você o seguinte: você não é um acidente de percurso. Você não veio nesse mundo por acaso. Você não é resultado de uma explosão cósmica do Big Bang. Você não é resultado da evolução de um chimpanzé, de um macaco. Você é a coisa mais perfeita, mais linda e mais complexa que o nosso Deus fez. Você não entendeu o que eu acabei de falar. Comigo aqui, deixa o Mateuzinho lá. Olha aqui para mim. Você é a criação mais complexa, mais estrutural que o nosso Deus fez. E o interessante é que quando Deus criou luz, Ele fez separação de terra e água. Tudo isso Ele fez através da palavra. O texto de Gênesis diz que Ele disse assim: haja luz e houve luz. Mas quando Ele foi me formar e Ele foi te formar, Ele desceu do trono dEle e Ele sujou as suas mãos no barro e Ele me formou e te formou de forma que nós somos mais importantes do que tudo aquilo que foi criado para nós. E eu preciso que você entenda que você não veio aqui nessa noite por acaso. E o texto que nós vamos ler é um texto muito teológico, mas é uma verdade poderosa de Deus sobre o que Ele fez na minha, na sua vida e por que eu e você estamos aqui nessa noite. Pega a sua Bíblia fazendo um favor e vai comigo em Romanos 8. Eu já falei que a carta de Romanos, ela é a carta mais teológica do Novo Testamento. E Romanos 8 é um dos capítulos que tem mais substância teológica. Romanos 8, à medida que você for encontrando, se coloque de pé. Você que está nos acompanhando pelo YouTube, pega a sua Bíblia. Romanos 8, 29 e 30. Porque os que dantes conheceu, também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele fosse o primogênito entre muitos irmãos. Então o texto aqui começa dizendo: porque os que dantes conheceu, também os predestinou. Agora no verso 30 vai dizer o seguinte: e aqueles que ele predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Senhor Jesus, que presença doce eu estou sentindo aqui nessa noite.
Seu bom perfume, ele foi espalhado aqui neste lugar. Fala conosco, Pai. Aplica a tua palavra ao nosso coração. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Estudar Romanos e ler Romanos às vezes não é muito fácil. É bom a gente ter um dicionário bíblico do lado, um dicionário de português também, porque o apóstolo Paulo, por ter sido um homem erudito, um homem conhecedor de muitas coisas, ele usa muito termo teológico, científico, e aqui ele começa o texto com um termo desse: porque os que dantes conheceu. Essa palavra dantes, no original, no grego, ela é prognosco, que significa mais ou menos assim: aqueles que Deus conheceu antes, que Deus teve um conhecimento antes. Então o apóstolo Paulo começa o texto dizendo que há pessoas que Deus conheceu elas antes mesmo dela nascer. E essas pessoas que ele conhece antes dela nascer, ele tem um propósito para ela. E qual que é o propósito? O próprio texto vai dizer: ele as predestinou. Nós vamos ver dentro da palavra de Deus. Eu queria que você acompanhasse comigo. Talvez você não vai ter tempo de abrir, porque são muitos textos. Mas Jeremias 1, verso 5 vai dizer assim: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, eu te santifiquei. Um profeta para as nações te constituí. O Senhor está dizendo aqui para Jeremias o seguinte: antes da sua mãe te gerar, eu já te conhecia. Antes da tua mãe te colocar no mundo, eu já tinha um propósito para você. Você seria um homem santo e seria um homem que iria falar às nações. Eu quero dizer algo para você aqui: Deus já tinha determinado na agenda dele, na eternidade, que você seria alguém santo. Amém? João 10,14 vai dizer assim: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, e as que são minhas me conhecem também. O que eu entendo aqui? Que há ovelhas que não são de Jesus, mas as que são deles, as que são dele, eles a conhecem. E ele não conhece apenas superficial, ele conhece no íntimo e conhece também no profundo. 2 Timóteo 2,19. Olha como que é tão interessante isso. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com essa inscrição. Que inscrição é essa? O Senhor conhece quem lhe pertence. O Senhor conhece quem lhe pertence. E mais: e afasta-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Então uma pessoa que está buscando santidade, uma pessoa que está buscando uma vida reta diante de Deus, Deus não só conhece ele e predestinou ele a isso, mas Deus também endireita o caminho para que ele não venha cair. Romanos 11, verso 2 vai dizer assim: Deus não rejeitou seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz as Escrituras? Sabe o que é isso aqui, conhecer antemão? Deus me conheceu e te conheceu antes de você praticar seu primeiro pecado. Deus me conheceu e te conheceu antes de você errar o seu primeiro caminho. Deus te conheceu e me conheceu antes mesmo da nossa inclinação para o pecado, porque nós somos inclinados para o pecado, e já nos predestinou com um destino e um propósito. E que propósito é esse? Verso 29: porque o que dantes conheceu, também o predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a imagem de Cristo Jesus.
Aí vem uma outra coisa aqui também, poderosa. O que é eu me tornar ou ser imagem do Filho do Cristo Jesus? É eu resgatar aquilo que foi perdido lá no Éden. Porque quando você pega Gênesis 1, vai dizer assim: façamos o homem a nossa imagem, a imagem de Deus. Quando eu e você, em Adão, fomos criados, a gente foi criado sem pecado, a gente foi criado sem condenação, a gente foi criado sem esse peso e essa dívida que o pecado nos trouxe. Mas quando a gente caiu, a nossa semelhança com Deus, no seu caráter, na sua justiça, na sua bondade e na santidade, ela foi perdida. É por isso que o apóstolo Paulo agora vai dizer para mim, vai dizer para você, que nós somos predestinados para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primogênito entre muitos irmãos. 2 Coríntios 4, verso 4 vai dizer assim: o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quando eu e você estamos numa vida de pecado, numa vida fora dos padrões de Deus, essa imagem de Cristo, ela já não está mais em nós. A semelhança com Cristo já não está mais em nós, porque Cristo, mesmo sendo homem, mesmo tendo sede, mesmo tendo fome, ele veio aqui e não pecou. Então, ser predestinado a ser a imagem de Cristo é estar nessa vida lutando, batalhando, sofrendo, passando tentações, mas vencendo com Ele sempre, em nome do Senhor Jesus. Colossenses 1, verso 12, vai dizer assim: dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Olha o verso de número 13. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão de pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. A predestinação é um decreto eterno, soberano, livre e gracioso de Deus. Foi Deus quem nos escolheu e não a nós que escolhemos a Ele. A eleição é incondicional. Ele não nos escolheu porque previu que iríamos crer, mas nós cremos porque Ele nos escolheu. Pega a sua Bíblia aí, já comigo em Atos, para você entender isso. Atos 13, verso 48. Atos 13, 48. Ouvindo isso, os gentios, eu e você, alegraram-se e bendizeram a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido designados, escolhidos para a vida eterna. Então Deus não escolheu o Marley porque o Marley primeiro creu. Não, o Marley creu porque primeiro Deus, antemão, o escolheu, o conheceu, o predestinou. João 15, verso 16. Esse é forte. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Então não é você que escolhe. O termo que a gente fala, eu aceitei Jesus, biblicamente ele não é um termo correto. O termo correto é, Jesus me aceitou. Jesus me aceitou. Porque a gente, irmãos, nos nossos pecados, nas nossas transgressões, nós não temos capacidade de aceitar Jesus. É sempre Ele que nos aceita. É sempre Ele que nos aceita. É sempre Ele que nos escolhe. 1 de Pedro 2, 9. Vocês, porém, são geração eleita, escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Efésios 1, 3 e 4 vai dizer assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Agora olha que forte, irmãos. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Deus não me escolheu porque Ele viu em mim santidade, não. Ele já me escolheu antes para que um dia nele eu fosse santo, eu fosse irrepreensível, eu fosse salvo através do sangue do Cordeiro Jesus. Você precisa pôr algo no seu coração. Nada que você faça, nada que você manifeste em direção a Deus vai te fazer uma pessoa merecedora a receber essa escolha, essa predestinação. 2 Coríntios 5, verso 18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então aquele que de antemão nos conheceu, Ele também nos predestinou. Mas também no verso 30 do texto base vai dizer que aquele que nos predestinou, este também nos chamou. Deus, quando Ele predestina, Ele chama. Deus, quando Ele põe lá o desígnio dEle, Ele fala assim: ei, e te chama pelo nome. Então eu quero que você pegue a sua Bíblia aí e abra comigo em João 8, 47. João 8, 47. Uma das maiores dúvidas dos crentes nos dias de hoje. Será que Deus me chamou? Será que Deus me chamou? Será que eu sou uma pessoa escolhida por Deus? Será que eu não estou perdendo tempo na igreja? Será que esse tempo todo que eu estou na caminhada não é um tempo em vão? Será mesmo que eu sou uma pessoa escolhida por Deus? Olha o que João fala aqui. Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. O fato de você sair da sua casa e vir aqui nessa noite para ouvir a palavra de Deus é porque você conhece a voz do Pai, você conhece a voz do Eterno. E se você tem esse anseio de ouvir a voz dele, é porque Deus te escolheu, é porque Deus te chamou. E Ele te chamou para vir aqui nessa noite, para poder colocar a convicção no seu coração, que não é por causa de você, a coisa não parte de você, é sempre dele para nós. Filipenses 2, verso 13. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Uma das discussões é: o homem participa da salvação porque ele tem que se inclinar para Jesus, né? Ele tem que levantar a mão, ele tem que ir até Cristo. A gente tem essas discussões. E como o homem também é um ser soberbo e ele é dominador, logo quando fala que o homem não tem participação, que o homem não tem mérito nenhum na salvação, ele não aceita, ele não quer que isso entre no coração dele e na mente dele. Por quê? Porque o homem é controlador. Deixa eu dizer algo para você: o único controle que o homem tem é para fazer aquilo que é mal. Para fazer aquilo que é mal. Agora o que tange graça, o que tange perdão de pecados, o que tange reconciliação, o que tange restauração, vem de Deus. Não tenha nada que eu faça que eu vou conseguir isso. É por isso que o texto diz que a obra do convencimento não é minha nem sua. A obra do convencimento, ela é do Espírito Santo de Deus. E aí você prega para uma pessoa e ela não converte, e você fica assim: meu Deus, o que está acontecendo? Por que esse homem meu não vira um homem abençoado? Por que essa mulher minha não se torna uma mulher de Deus? Deixa eu te falar um negócio. A Bíblia diz que a obra do Espírito Santo é dele. O convencimento é dele. Muda o foco. Muda o foco. A Bíblia diz também que não é por muito falar que seremos ouvidos.
Sabe o que você pode fazer? Comece a interceder para que o evangelho, a verdade de Cristo chegue até essa pessoa. Para que a boa nova de Cristo chegue até essa pessoa. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E nós vamos entrar agora num outro tópico, que é justamente a justificação pela fé. Sola fide. A nossa justificação, ela é somente pela fé. O que é a justificação? É Cristo pegando o seu pecado, chegando diante do Pai e falando assim, ó, é tudo miserável, mas eu estou pagando a conta deles hoje. O texto do verso 30 diz assim, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou. A justificação é um ato legal de Deus. Não acontece em nós, mas fora de nós. Não acontece no nosso coração, mas no tribunal de Deus. Não é obra que Deus faz em nós, mas Ele faz para nós. Consequentemente, a justificação não é um processo, ela é um ato único e que não pode ser repetido. Não há graus na justificação, ou seja, todos os salvos estão justificados da mesma forma. O que é isso aqui? A pessoa fala assim, não, hoje eu dei um passo em direção a Jesus, eu estou menos ruim, fui justificado um pouquinho. Amanhã eu faço mais uma boa obra, dou mais um passo em direção a Jesus, estou justificado mais um pouquinho. Não, a justificação, ela é um ato só. Jesus morreu uma vez só. Ele já derrotou Satanás na cruz do Calvário, por mim e por você. E hoje eu e você somos considerados justos, porque Jesus, Ele primeiro nos conheceu, depois Ele nos predestinou, Ele nos chamou a estar com Ele. E quando nós estamos com Ele, Ele vira para o Pai e fala, Pai, perdoa o pecado de cada um deles, porque eu quero morrer no lugar de cada um. Você é justificado. O diabo já não tem mais autoridade sobre a sua vida. O diabo já não pode mais te acusar daquelas coisas que você cometeu, porque você foi até Cristo. Você é uma pessoa escolhida, uma pessoa chamada, e agora você é uma pessoa justificada. Olha o que Atos dos Apóstolos vai nos dizer. Atos dos Apóstolos 13, verso 39. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. O que é isso? Na lei de Moisés, se eu cometesse um homicídio, eu morria. Na lei de Moisés, se meu filho me destratasse na frente dos outros, era apedrejado. Na lei de Moisés, não tinha justificação, só tinha condenação. Mas em Cristo, nós somos justificados, nós somos absolvidos, e a conta, a dívida que era nossa, agora Ele já pagou por mim e pagou por você. Amém? Pega a sua Bíblia e vá comigo em Romanos 3. Romanos 13, verso 39. Aliás, já li esse. Romanos 3, verso 24. Olha como é que ocorre a justificação. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo sangue, demonstrando a sua justiça em sua tolerância. Havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Cristo Jesus. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, sola fide, sola fide, sola fide, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Obrigado. Sim, dos gentios
também. Nós estamos vendo lá, a guerra lá em Israel. Já mandaram não sei quantos mil mísseis lá em direção a Israel. Deus tem um cuidado com aquele povo. A gente começa a relembrar. Israel foi constituído nação pela ONU. No dia depois, as nações foram lá para cima deles. Eles não tinham um exército, eles não eram treinados, e pela potente mão de Deus, Deus os livrou. Passou-se algum tempo, de novo, a guerra dos 6 dias. Síria, Egito, pessoal com os caças, tanques, metralhadora, um paizinho daquele tamanho. O Senhor intervém e Israel põe aquele povo para correr. Israel põe aquele povo humilhado. Israel mostra para eles quem é o Deus de Israel, quem é o Todo-Poderoso, quem é aquele que governa aquela nação. Agora eu tenho uma boa notícia para te dar. O texto que nós acabamos de ler fala que Deus não é só Deus deles, Ele é Deus dos gentios também. Ele é o nosso Deus. Nós somos filhos, pois Ele veio para os seus e os seus não o receberam. Mas todo aquele que o aceita foi lhe dado o poder de ser chamado filho de Deus. E quem é filho é justificado. Quem é filho é justificado. Quem é filho é justificado. Mas essa justificação, ela é pela fé em Cristo Jesus. Gálatas 2, verso 16. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Cristo Jesus. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Deixa eu falar algo para você aqui. Você nasce, você cresce, se torna um adolescente, você tem entendimento das coisas, você fala assim: eu vou cumprir todos os decretos, todas as leis, eu vou obedecer tudo, eu vou respeitar tudo, mas você não crê em Jesus. O texto está dizendo que pelas leis ele não será justificado. Agora você nasce num lar bagunçado, num lar terrível, você tem uma vida desregrada, mas você tem acesso ao Evangelho. Você escuta a palavra de Deus, a palavra entra no seu coração, você descobre quem é Jesus, o justificador, e você fala: eu creio nesse Jesus, eu quero esse Jesus, Ele agora é o meu Senhor. Sabe o que acontece? Aquele que não cometeu pecado nenhum, aquele que guardou a lei, mas não creu em Jesus, ele não é justificado, mas você que creu é justificado. Aí você vai me dizer assim: então pastor, o negócio então é ser ruim e crer em Jesus. Não. Quem entende a mensagem da cruz carrega consigo uma responsabilidade. Eu não vou praticar o mal porque eu tenho Cristo. Não é porque eu tenho Cristo eu posso praticar o mal. Teologia, ela é discutida por muitos, e existem muitos conceitos. E um dos terríveis conceitos que existe é: eu estou predestinado, eu posso fazer o que eu quiser, que no final vai dar certo. Uma pessoa que foi conhecida antemão, uma pessoa que foi predestinada, uma pessoa que foi justificada, ela não quer ter uma vida de pecado. Ela entende o preço que foi pago naquela cruz. Ela entende a quantidade de sangue que foi derramado naquela cruz. Ela entende de tal maneira que entregou seu único filho, de forma que hoje eu sou uma pessoa justificada e posso até cair, mas eu não posso ter prazer no pecado, eu não posso ter prazer nessas coisas. Não é porque Cristo morreu por mim que eu agora não tenho uma vida de responsabilidade diante dele. Porque se eu estou em Cristo, eu sou o quê? Se eu estou em Cristo, eu sou o quê? Então é esse evangelho que é dito o seguinte: é graça, é graça. Pode ir lá e fazer que depois é graça. Esse evangelho não é o evangelho que foi pregado por Cristo. Esse evangelho não é o evangelho genuíno. O evangelho genuíno é: e esses sinais seguirão aos que crerem. Uma pessoa que teve um encontro com Jesus, uma pessoa que foi justificada por Jesus, ela entende que
que a vida que ela tinha antes não é mais se encaixa na vida que ela está tendo. É por isso que tem muita gente dentro da igreja que está na igreja, mas não tem convicção de salvação. Ele está na igreja, mas ele não entendeu ainda o que é ser justificado. O ser justificado é: você fez, você aprontou, eu estou pagando um preço, mas agora em mim, crendo em mim, acreditando em mim, você vai se tornar uma nova pessoa. Jesus estava batendo um papo com uma mulher. Ele não devia estar ali, humanamente falando. Um judeu não poderia estar conversando com uma mulher, sobretudo samaritana. E uma mulher que tinha uma experiência com homens grande. Mas o texto diz que quando aquela mulher tem um encontro com Cristo, e ela é justificada por Jesus, ela sai dali, irmão, sabe o que ela vai fazer? Ela vai pregar o evangelho. Ela se torna a ex, agora de Jesus. Ex dos homens, mas agora de Jesus. Ex do pecado, mas agora de Jesus. Ex do adultério, mas agora de Jesus. Ex do engano, mas agora de Jesus. Ex da mentira, mas agora de Jesus. Olha que lindo, Romanos 5, verso 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé. Irmão, sem crer em Cristo não há justificação. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E o nosso querido Tito 3, verso 5, vai dizer assim: não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo de Deus. Então olha aqui para mim. Não adianta você achar que você é a quarta pessoa da Trindade. Isso não te faz uma pessoa justificada, salva. O que faz uma pessoa justificada, salva, é ela assumir que ela é pecadora, crer em Cristo Jesus, ser batizada e morar com Ele eternamente no céu. O texto vai dizer também que de antemão conheceu e os predestinou a ser imagem, de Cristo. E aquele que Ele predestina, Ele justifica. E também aquele que Ele justifica, Ele faz o quê? Ele glorifica. Olha o verso de número 30 aí de Romanos 8. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Sabe o que é isso, irmãos? É que daqui a pouco tempo, essa vida de peso, de luta, de fardo, de desafios, ela vai passar e nós estaremos na glória, uma vida gloriosa, num tempo glorioso. Apocalipse 21 diz que não haverá mais choro, nem luto, nem pranto e nem dor. Ontem os noticiários colocaram lá que o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, o nome dele? Era, né? Bruno Covas. O estado dele, o quadro dele era irreversível. Ele estava vivo ainda, mas o quadro dele era irreversível. O que estava acontecendo? Ele estava sendo medicado para não sentir dor, mas o câncer já tinha se espalhado no corpo dele de tal maneira que não tinha como fazer mais nada, nem radioterapia, nem quimioterapia, nenhuma dessas pias. Só que no dia de hoje, o fôlego de vida, ele foi tirado. Ele foi tirado. Se ele morreu em Cristo Jesus, justificado, ele agora está na glória, sem câncer, sem intubação, sem mangueira, sem morfina, sem dor, sem nada. Aqueles que o predestinou, esses também o glorificou. A glorificação vai ser aquele momento na segunda volta de Cristo, quando aqueles que morreram em Cristo vão ressurgir primeiro. Pega a sua Bíblia aí, vamos ler comigo. 1 Tessalonicenses 4, verso 13. Tessalonicenses 4, verso 13. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Esse termo dormir aqui é mortes, tá, irmãos? O apóstolo Paulo sempre usa ele. Por quê? Porque quem morre em Cristo não está morto, está apenas dormindo.
e vai ressurgir. Agora o verso número 14. Se crermos, olha a fé de novo aí. Se crermos que Jesus morreu e ressuscitou, crermos também que Deus trará, mediante a Jesus e juntamente com Ele, aqueles que nele dormiram. Está dizendo o seguinte, que se eu creio em Jesus, que Ele morreu e ressuscitou, eu creio que Deus vai trazer de volta, assim como trouxe Cristo Jesus. Verso de número 15. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos aos que dormem. Nós não vamos cortar fila, nós não vamos estar na frente deles. Verso 16. Pois dado a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor Jesus. Tem gente que morre de acidente, costuma nem achar o corpo inteiro, coloca lá só os pedaços. Tem gente que morre numa situação terrível. Tem gente que precisa ser feita exumação. Vai lá o pessoal da polícia, tira aquele cadáver lá de alguns dias, mal cheiroso, fedorento, aquele corpo podre. Eu quero dizer para você que essa carcaça aqui que nós carregamos hoje, ela veio do pó, ela vai voltar para o pó. Mas aquele que é justificado, ele também é glorificado. Na volta de Cristo Jesus, tudo que está cansado, tudo que está caído, tudo que está desconfigurado, vai ser glorificado pelo nosso Senhor. Filipenses 3, verso 21. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Presta atenção nisso. Ele transformará os nossos corpos humilhados. Por que humilhado? Olha que tristeza que está isso aqui. Para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Você podia abrir aí e marcar. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao corpo glorioso. O que é isso? Quem é justificado será glorificado. Tem muita gente que é vaidoso. Quando tem limite é bom cuidar, tem que cuidar. Mas infelizmente nós estamos lutando contra o envelhecimento, contra a lei da gravidade, e logo que vai chegar um tempo que não tem cirurgia, não tem procedimento, não tem intervenção que segura. E aí começa então o corpo a se tornar algo não muito lindo, não muito bonito, não muito agradável. Mas a boa notícia é que quem morre em Cristo, justificado, terá um corpo glorificado, um corpo sem cicatriz, um corpo sem tatuagem, um corpo sem mancha, um corpo sem marca, um corpo glorificado. Aos que Dante chamou, aliás, aos que Dante conheceu, também os predestinou à imagem do seu filho. E aos que predestinou, também o chamou. E aos que chamou, este também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. O corpo do pastor Léo vai ser glorificado. Eu imagino como que deve ter ficado quase 60 dias no hospital, coitado. Tantos procedimentos. Mas para ele, já passou. Ele está com o Pai. Ele voltou para o Pai. Mas nós estamos aqui. Jesus te chamou aqui nessa noite. Ele te conheceu antemão. Ele te predestinou a ser como Jesus. E nessa noite Ele te chama. E Ele te chama com um propósito. O propósito é justificar diante do Pai. Se coloque de pé em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Pode continuar.
continuar, Mateus, porque Ele vive. Você que tem convicção que vai estar vivo amanhã, semana que vem, eu estou te liberando para ir embora agora. Pastor, eu tenho certeza que eu vou estar vivo amanhã. Eu tenho certeza que mês que vem nós estamos juntos. Agora você que não tem essa convicção, e eu não tenho, a Bíblia diz que o dia de amanhã não me pertence. E foi lido aqui que nós somos como vapor, como neblina, que vem e que passa. Jesus está te chamando nessa noite. Aos que chamou, Ele também justificou. Aos que chamou, Ele também justificou. Feche os seus olhos.